A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos por alguns minutos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar juntos lendo um texto bíblico, Romanos capítulo 3, o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos, a minha gratidão outra vez a todos os inscritos deste canal, todos que têm assistido nossos vídeos, têm compartilhado, deixado o like, o comentário, tudo isso muito importante para nós. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Você vai nos ajudar a levar estes conteúdos a mais pessoas depois de nós, tá bom? Queridos, vamos estar continuando, ou dando continuidade ao ensino que nós estamos aqui ministrando. Nós estamos falando sobre a igreja como atalaia, baseado lá em Ezequiel, quando Deus disse que colocou Ezequiel como atalaia. Foi um dos títulos dado a Ezequiel, aos profetas do Velho Testamento. E um dos vídeos nós falamos que a igreja hoje assume o seu papel de atalaia neste mundo. Assim como o atalaia tinha, os profetas tinham ou desenvolviam suas funções nos tempos passados, a igreja está nesta incumbência. E nós falamos como a igreja deve cumprir esse papel de atalaia. Olha, naquele tempo o profeta anunciava aquilo que recebia do Senhor e comunicava ao povo. Hoje a igreja ocupa esse lugar e faz essa função anunciando o Evangelho. E nós falamos sobre o que é o Evangelho, não é? Nós falamos sobre a evangelização, melhor dizendo, nós falamos sobre os aspectos da evangelização. E hoje nós vamos estar falando sobre por que devemos evangelizar. É uma interrogação. Por que a igreja deve evangelizar? Não é interessante isso? A igreja, eu disse que a igreja só cumpre o seu papel evangelizando. Assim, está cumprindo o seu papel de atalaia, fazendo saber ao povo a vontade de Deus. Mas por que nós devemos evangelizar? Eu quero ler um pequeno comentário sobre. Diz o seguinte: dentre as muitas razões, nós enumeramos algumas. E nós vamos começar a falar da letra A até a letra E, certo? E nós vamos falar, cada vídeo nós vamos falar letra por letra, número por número, para que você tenha como entender melhor o nosso raciocínio, certo? Então nós enumeramos algumas. Letra A, porque a humanidade está perdida. Primeiro motivo pela qual a igreja tem que evangelizar é porque a humanidade está perdida, como alguém no deserto. Por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade tornou-se destituída da glória de Deus. Conforme o texto que nós acabamos de ler, que eu vou ler outra vez, Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Estão. Não estava ou estarão. Estão. É do presente, no momento. Olha, o pecado de Adão, nós não participamos dele. Nós não estávamos lá. Isso é dissenso de todos, compreende isso. Porém, todas as demais pessoas, depois de Adão, nasceram sobre o pecado. Por quê? Adão, podemos dizer que é a forma original. E se nós saímos desta forma, logo nós saímos com o formato dela, concorda? Imagina alguém que está fazendo uma peça de barro e ele tem uma forma. E ele começa a fabricar aquelas peças de barro. Logo, todas aquelas peças que saírem dali sairão com o formato da forma que ele está usando. Adão, ao pecar,
ele tem o pecado original consigo. Foi ele que originou, foi ele que realmente pecou. Mas depois que foram nascendo as pessoas, seus filhos, netos e etc., todos passamos por aquela forma como eu aqui exemplifiquei. E, portanto, diz que estamos todos destituídos da glória de Deus. E o que é ou que significa a palavra destituído? Privado, demitido, exonerado. Alguém privado é alguém que foi exonerado, ou seja, alguém que não tem mais acesso ao ambiente que ele tinha antes. O pecado tirou isso dele. Então, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está separado. A humanidade só pode agora voltar a ter acesso àquilo que o pecado tirou através do Evangelho, como Paulo escreveu em Romanos, no seu capítulo 1. Eu quero ler com você agora, e o versículo 16, olha o que diz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é a única forma ou o único meio que pode unir de novo esse homem, a humanidade que pecou, a Deus. Não tem outra saída. Então, por que nós devemos evangelizar? Nós temos que evangelizar. Porque a humanidade está distante de Deus. O pecado separou a humanidade. E a igreja tem esse papel, como atalaia, de fazer saber à humanidade sobre o seu pecado, porém, fazer saber também que Deus tem um plano redentor para toda a raça humana. A morte de Cristo alcança toda a raça humana. A situação do mundo é de condenação e perdição. Todos nós, quando nascemos, a gente nasceu, como eu já disse, sobre o pecado de Adão, e nós estamos em uma situação de condenação. Senão, vejamos o que diz Romanos 5:12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, observe bem, eu li há pouco que a situação do mundo é uma situação de condenação, de perdição, de morte. E o texto bíblico está dizendo, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Os senhores estão vendo o que o pecado gerou, proporcionou ao homem? A morte, a condenação. Por isso que a igreja precisa de pregar o Evangelho. Por isso que eu, você, nós precisamos pregar o Evangelho. E você que está nos ouvindo, querido, precisa aceitar este Evangelho. Em Marcos, no seu capítulo 16 e o verso de número 15, veja o que nos diz o texto sagrado. Marcos 16 e o versículo de número 15 nos diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí o 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então veja que não há na Bíblia nenhum momento para que o homem seja salvo a não ser por meio do Evangelho. Não existe outro caminho. Então, nós devemos evangelizar porque a situação do mundo é uma situação de condenação e de perdição. Vejamos ainda Romanos capítulo 6 e o verso 23. Nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, o salário do pecado é a morte, como a gente leu em Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Mas, quando a gente vem para o capítulo de número
de número 6 e 23, a gente encontra dizendo que o salário do pecado é a morte. Sim, a recompensa que tem o pecado para o homem é a morte. Porém, nesse curso da vida surge o dom gratuito de Deus. O que é o dom? O dom é algo que nós não merecemos. Veja que diz que o dom é gratuito de Deus. E quem é esse dom? Diz o texto que é a vida eterna por Cristo Jesus. O senhor já pensou o quanto Deus, ele é misericordioso para conosco? Apesar de todos nós termos pecado, se distanciado de Deus, cometido delito, aí aparece Deus com a sua grande misericórdia e resolve buscar a gente, criar uma saída. Glória a Deus. É interessante que quando Adão, ele pecou, desobedecendo a Deus no jardim, a Bíblia diz que Adão se escondeu dentre as árvores. Deus sabia que Adão tinha pecado. Deus não poderia ter deixado Adão e criado um outro homem como ele criou Adão do pó da terra, e daí por diante realizar o seu projeto que ele vem realizando até hoje com a humanidade. Deus poderia ter feito isso, porque ele pode fazer qualquer coisa. Adão não era tão importante que Deus dissesse, não, se eu fizer isso, meu projeto se acabou. Não. Deus não depende dessas coisas. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque Deus, ele é misericordioso. A Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus zoar no jardim e se escondeu. E Deus perguntou, onde tu está? Ele disse, ouvi a tua voz e me escondi. Porque eu estou nu. Aí Deus perguntou, quem te mostrou que estás nu? Porventura comesse do fruto que eu te disse que não comesse? A Bíblia diz que Adão fez uma roupa de folha de árvore e se vestiu. Aí a Bíblia diz que daí Deus matou um animal. A Bíblia diz que do corpo desse animal fez uma veste para Adão e se vestiu. E vestiu Adão. Aí João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque a situação do mundo é de separação diante de Deus. Nós precisamos conscientizar as pessoas desta verdade, mas também conscientizar as pessoas de que há um dom gratuito de Deus, por meio de Cristo Jesus, para que nos livre da morte, nos livre da condenação. Aqui nós estamos terminando a nossa palavra nesse vídeo por hoje. No dia de amanhã nós vamos prosseguir falando das outras razões pelas quais nós devemos continuar pregando o Evangelho de Cristo, tá bom? Eu vou estar nesse momento orando por você, por toda a sua casa, por sua família. E eu quero dizer, você que está afastado do Evangelho, e você está ouvindo esta palavra agora, você pode voltar para Jesus aonde você está. Eu não sei se você está em casa, no seu caminhão, no Uber, você está dirigindo o Uber, eu não sei onde você está, na empresa, no hospital, aonde você estiver. Você pode voltar para Jesus e ele vai te receber. Você que nunca foi crente, você pode aceitá-lo agora também, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos, a Ti a minha gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez, Senhor, te peço, todos que tiverem acesso a este conteúdo, seja abençoado por Ti. Esta vida, Senhor, que porventura está voltando para Ti, recebe esta pessoa, perdoa seus pecados, reescreve seu nome no livro da vida, Senhor, e lhe dá certeza de vida eterna. Esta pessoa que nunca foi crente, mas está aceitando a Ti, recebe também, perdoa seu pecado. Aquelas pessoas que acham que não tem mais jeito para si, dado a sua vida de devassidão, Senhor, mostra para eles, conscientiza eles
que o Senhor os ama, que tens um plano redentor, um plano de salvação. Tu és o Deus das misericórdias. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão depressivos, aqueles que perderam a razão de viver e pensam no suicídio. Senhor, trata com essas pessoas com misericórdia. Aqueles que estão, ó Deus, de luto neste momento, perca do pai, da mãe, do irmão, de uma esposa, do esposo, de um filho, de um avô, de uma avó, de um tio, de um amigo. Ó Deus dos céus, vai aonde estão estas pessoas agora e consola o seu coração. Tu tens a consolação que os homens precisam em qualquer que seja a situação. Pai, os que estão internados, no leito de enfermidade, aqueles que estão em uma cadeira de rodas em casa, aqueles que vivem por aparelhos, por grandes quantidades de medicamentos. Deus, Deus de Abraão, entra onde está esta pessoa, naquele quarto de hospital, no seu lar. Entra com saúde, grande Deus. Tu és o médico por excelência. Tu és o Senhor que não conhece dificuldade e enfermidade que não possa ser curadas. Pai, aqueles que estão neste momento vivendo de sabor, dentro da família, os lares que estão em agonia, as famílias que estão em pedaços, entra, Senhor, com providência, fazendo com que a unidade aconteça outra vez, que possam se ajudarem quando só se machucam, se cortam, se ferem, que eles possam se juntar para curar as feridas um dos outros e viver em paz. Pai bendito, eu te peço por aquelas famílias que têm membro da mesma envolvido no crime, nas drogas, no vício, e tem trazido transtorno terrível nesta família. Pai, eu te peço, trata com esta pessoa onde ela estiver, diga para elas que o crime não compensa e que eles possam, os desviados, voltar para ti. Pai querido, e aqueles que ainda não te aceitaram, entendam, Deus, que são importantes para ti. Pai, eu te peço que visite os presídios. Quantas pessoas estão presas nesse Brasil e em outras partes da terra que já foram crentes, já te serviram, já anunciaram a tua salvação e agora, Pai, voltaram, estão presos pagando pelo crime que cometeu. Entra nesses presídios, Senhor, tenha de misericórdia de todos eles, que eles possam, Senhor, conhecer a Ti como único Salvador de suas vidas. Eu te peço, Senhor, neste momento, pelas nossas autoridades espirituais, nossas igrejas, aqui na nossa cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Levanta homens e mulheres comprometidos com o Teu propósito, Senhor, de falar sobre a Tua grandiosa salvação. Eu te peço, Senhor, pelas famílias, minha família e todas as famílias. Abençoa o nosso Brasil. Expele, Senhor, da nossa nação todo o mal, toda a perturbação do inimigo. Faz com que o nosso povo entenda e te aceite como Salvador. Cuida da nossa terra. Eu te peço por este canal, meu Deus, que seja sempre de bênção para os que tiverem acesso a este conteúdo. Dá-nos sabedoria, graça, inteligência e humildade para falar a Tua palavra a tantos que precisam ouvi-la. Nesse novo dia, todos que estão se levantando, indo às suas atividades, prospera o seu dia. Os que estão voltando depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Assim, Deus, te peço por todos, no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu te peço outra vez, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.